nosso meio. Nós nos alegramos, ficamos felizes, porque nós temos plena convicção que o Teu Espírito vai falar através da vida dele e vai tocar na nossa vida, no nosso coração, e nós vamos sair daqui edificados, Pai. Por isso, usa Teu Filho com graça, com poder, com autoridade, para ministrar o nosso coração, é o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Eu é que sou abençoado. Eu disse ao Carlos, já que eu chego na sexta, porque sábado cedo a gente começa, eu queria estar em Porto Alegre com os irmãos que eu amo, né? E muito especialmente a Brasa. A Brasa é uma referência, principalmente a Brasa Norte. Eu comecei pela Brasa Sul, mas terminei aportando aqui na Brasa Norte. É uma alegria. Eu me sinto em casa quando eu estou aqui com vocês. E eu quero cultivar essa amizade e aprofundá-la cada vez mais com toda a liderança da igreja, com os jovens, com os adolescentes. É muito bom estar aqui. Como eu viajo muito, eu gosto de ter em cada canto uma igreja que seja um refrigério. Eu fundei a AME para trabalhar com as igrejas problemáticas, mas pelo menos uma ou outra a gente precisa ter, assim, que dá esperança, né? A gente chegar na igreja, encontrar uma igreja vibrante, uma igreja amorosa, uma igreja querida, que certamente tem seus desafios, mas que vai bem para a glória do Senhor. Uma alegria estar aqui com vocês. Hoje eu tenho um tema, eu orei bastante, tanto que Carlos ficou me perguntando qual era o tema para poder falar para vocês, e eu não sabia qual era o tema que eu deveria falar, eu fiquei orando bastante. E, finalmente, cheguei à conclusão de ministrar sobre um tema que me é muito querido. Obviamente, não vai dar para fazer uma exposição profunda desse texto, que é um texto basilar, fundamental da experiência da igreja, mas eu vou tentar fazer assim uma rápida olhada para esse texto, e eu vou tentar semear a compreensão do texto pelo meio, e vou direto ao ponto final, e aí, quando ficar difícil o entendimento, eu dou uma avisada. Então, normalmente o povo prega por aí com 3 pontos, né? Eu não me conformo com isso, então eu tenho 3 só na introdução, depois eu tenho mais 10 pontos para a gente dar uma olhada aqui hoje. Mas antes, deixa eu dizer para vocês que amanhã eu vou estar em Novo Hamburgo, lá na Igreja Batista... Batista o quê, Carlos? Como que é? Ministério Cristo é Vida. Nós vamos fazer uma conferência, a Conferência Bússola. Eu criei a Conferência Bússola para tratar de um problema. Numa conferência internacional da qual eu participo, fizemos uma proposta de 5 alvos que uma igreja deveria perseguir, né? Alvos como treinar uma boa liderança, ter modelos relevantes de evangelização e tal. E aí, quando eu cheguei aqui de volta no Brasil, eu falei assim, mas esse negócio é tão básico, não precisava falar para a igreja sobre esses alvos, isso é óbvio. Você tem que treinar líderes, é óbvio. Você tem que ter bons modelos de comunicação do evangelho, isso é óbvio. Por que a igreja não faz? E comecei a orar sobre isso, e pesquisar, e meditar, e cheguei à conclusão de que a igreja está em uma crise missional. A igreja tem sido atraída, distraída, desviada do seu foco. A igreja brasileira tem perdido o seu foco, por isso ela não tem feito coisas óbvias, coisas que são óbvias. Então, nós vamos discutir crise missional amanhã, ver se essa crise existe, ver como é que essa crise funciona e ver quais são os caminhos que a igreja tem para superar essa crise. Então, eu escrevi o livro Bússola, tratando de diversos aspectos dessa crise, mostrando ali aonde é que essa crise acontece
e de que forma ela pode ser superada. A gente vê as igrejas, as lideranças, os pastores, assim, meio perdidões, né? Ou seja, dando tiro para todo lado, não acertando quase nada. O número de conversões diminui terrivelmente, o número de batismos diminui. Muitas igrejas hoje têm pouquíssimas crianças, adolescentes e jovens, a igreja está envelhecendo rapidamente. Então, a gente vê, mesmo algumas igrejas que aparentemente estão indo bem, quando a gente vai olhar a natureza do eventual crescimento delas, ele não é um crescimento saudável, está baseado muitas vezes em tirar membros de outras igrejas, está baseado muitas vezes em propostas de congregação que não são em torno da Bíblia, não são em torno da palavra de Deus, não são saudáveis de um modo geral. Então, nós vamos discutir isso amanhã. Quero que você ore por isso, que você, se possível, esteja lá com a gente. Perguntem ali para o pastor Carlos qual que é o endereço, né? E também eles puseram uma mesa ali com alguns livros do nosso ministério, inclusive esse onde eu tenho feito uma crítica construtiva sobre a situação da igreja, apresentando diferentes problemas. Um dos problemas que eu apresentei é a terceirização. A igreja vem terceirizando. Quem dos adolescentes e jovens que fez a escola Comunicação do Evangelho, o ano que o nosso tema foi Comunicação do Evangelho, nós tratamos dos 4 canais pelos quais a igreja cumpre a sua missão. O canal didático, o ensino, o canal querigmático, a proclamação, o canal martírico, o testemunho, e o canal paraclítico, né, o aconselhamento. Ano passado, inclusive, eu estive aqui, acho que foi ano passado, e conversamos muito com os pastores sobre aconselhamento bíblico, sobre essa questão da posição da psicologia e do aconselhamento bíblico, e como a igreja tem terceirizado esse canal. Mas um outro canal que a igreja tem terceirizado, que nós temos falado bastante, é o canal do ensino. Então, o canal do ensino é bem exposto por Mateus, né? Indo, façam discípulos de todas as nações, ou indo, discipulem as nações, é o que Mateus relatou de Jesus ensinando sobre a grande comissão. Todos os 4 evangelistas apresentam a grande comissão, cada um apresenta com um ângulo diferente, porque Jesus ficou 40 dias, parece que falando a mesma coisa, né? Idem, façam discípulos, preguem o evangelho, sejam testemunhas, né? Então, Jesus insistiu que a obra da igreja, a missão da igreja, é comunicar o evangelho. E a gente vai, então, ver diferentes ângulos dessa comunicação, diferentes modos de você comunicar o evangelho. Mas, infelizmente, um dos problemas da crise missional da igreja é que a igreja tem terceirizado completamente os 4 canais que ela deveria usar para cumprir a missão, e ela fica sem nada para cumprir a missão. Ela terceiriza o ensino para as escolas seculares. A igreja já foi a mestra do mundo. Todas as escolas eram escolas cristãs, que ensinavam a fé cristã, né? E hoje são cada vez mais raras as escolas chamadas confessionais, e a igreja, né? Escola dominical, por exemplo, foi criada para poder servir de escola para crianças que não tinham acesso à escola. Os melhores programas de alfabetização do mundo foram criados por missionários que queriam ensinar as pessoas a lerem a Bíblia. E hoje a igreja, cada vez mais, as grandes escolas cristãs nos Estados Unidos, universidades cristãs, hoje ensinam justamente o contrário, ensinam o ateísmo. Aqui no Brasil, infelizmente, as grandes escolas evangélicas
universidades, criadas pelos metodistas, pelos presbiterianos. Então, há uma luta para manter a fé dentro dessas escolas. Uma vez eu conversei com um capelão de uma escola, não vou dizer a denominação, que está num dos bairros mais caros de São Paulo. E ele disse: aqui, eu como capelão, eu preciso lutar para ter uma chance na escola que é daquela denominação, ter uma chance de falar de Jesus. Se não tenho chance de falar de Jesus aqui. Às vezes, lá, num evento, me deixam fazer uma oração. Então, a igreja vem terceirizando o ensino para o meio secular. A discussão sobre ciência e fé, que se tornou tão comum nos encontros de jovens e conferências de jovens, é apenas um sinal de que a igreja vai perdendo espaço para o pensamento secular. A pregação vem sendo substituída pela propaganda. Há igrejas hoje que... Esses dias eu vi um vídeo de uma igreja, né? Venha para a nossa igreja, nós temos instalações e tal, com ar-condicionado, não sei o que lá, salas climatizadas e tal, temos um ambiente não sei o que, fazemos não sei o que. Isso que deu o evangelho. As pessoas não estão indo por causa do evangelho. Outro dia, na internet, vi lá a igreja fazendo o anúncio do culto de jovens. A moça mais bonitinha, loirinha, jogando cabelo assim, e diz: vem você também. Né? Que absurdo. Se nós estamos convidando, estamos substituindo a pregação pela propaganda. Né? Nós estamos substituindo a história de Jesus, o testemunho, pelas micronarrativas mundanas. Hoje, quando os crentes vão contar uma história, né? Deixa eu te contar uma história. Né? Não é a história de Jesus, como o Senhor disse: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Aí o sujeito vai contar a história para o amigo da escola, para o amigo do trabalho. Não é a história de Jesus. É a série que ele está vendo na Netflix. Né? A narrativa do filme, a narrativa da série, que está, na verdade, promovendo conceitos mundanos, conceitos pecaminosos. Essa é a narrativa que os crentes contam quando eles vão bater papo, vão contar história. Não é a história de Jesus, é a história criada pelo mundo. Então, estamos substituindo o testemunho de Cristo pelas micronarrativas, né? Criadas pelo mundo, fantasiosas, e que as pessoas ficam ali, choram e se entristecem, são emoções empacotadas, né? Então, eu preciso sentir alguma coisa, qualquer série que eu assisto, né? Tal. Então, vamos lá. Né? Tem o The Chosen aí, né? Então, um ou outro está assistindo também, né? Mas, se for medir, né? Esses dias almocei com um dos diretores de marketing da Netflix, que é um cristão, lá da igreja do Tel Hayashi, e aí almoçamos juntos para justamente conversar sobre como fazemos, como competir com micronarrativas que são fantasiosas, são criadas e que ocupam o imaginário das pessoas, quando antigamente eram as histórias bíblicas. Né? A pessoa ia nas igrejas e tinha lá aqueles vitraus com as histórias, com as cenas bíblicas, e essas cenas bíblicas, elas ocupavam o imaginário das pessoas. Ocupavam todo o imaginário das pessoas. E hoje, o que se reserva para as histórias bíblicas, a igreja não sabe mais contar história, a igreja não conta mais a história de Cristo, né? E aí a gente fica para trás, a gente perde mais um canal de comunicação. Não vou nem falar da substituição do aconselhamento bíblico
a terceirização para a psicologia, porque já falamos muito sobre isso da outra vez em que eu vim aqui. Mas hoje eu quero falar do primeiro canal. Quero falar do canal do ensino. E eu não vou discutir a terceirização do ensino, eu vou discutir isso amanhã na conferência. Mas eu quero falar sobre um modelo de ensino proposto por Jesus na Grande Comissão em Mateus. Deixa eu olhar com vocês, então, esse texto, principalmente para os pacificadores, que sabem que eu gosto de seguir uma rígida linha de, primeiro, a compreensão do texto, depois a interpretação do texto e, por último, a aplicação do texto. E hoje nós não vamos fazer nada disso. Hoje a gente vai direto para a aplicação do texto. Então, se segurem aí, porque a gente vai de montanha-russa. Então, vamos lá. Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Mateus 28, como sempre, vou usar a nova versão internacional, a NVI. Os 11 discípulos foram para a Galileia. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é uma definição missional para a igreja. O que a igreja deve ficar fazendo enquanto Jesus não volta? A igreja deve ficar comunicando o evangelho do reino. Essa é a missão da igreja, não outra. Mas a igreja não tem que fazer trabalho social? Precisar não precisa, não. A igreja não tem que substituir o governo. A igreja não tem que assumir responsabilidades que são do governo. A igreja não tem que assumir responsabilidades que são da sociedade como um todo. A igreja tem uma função específica, ela foi formada não para ser um órgão governamental, foi formada não para ser um lugar de entretenimento, a igreja foi formada para ser uma agência de comunicação do evangelho. Essa é a nossa missão. Nós não podemos terceirizar isso. Eu, na minha vida secular, uma das áreas com que eu trabalhei muito foi com terceirização. E uma das coisas que a gente sempre disse em administração de empresas é: não se terceiriza a atividade fim. Você não pode terceirizar a sua atividade básica. Você pode terceirizar coisas supérfluas. Se você não é uma empresa de limpeza, manda outra pessoa limpar para você pegar os seus talentos e se dedicar à sua atividade básica. Você não pode terceirizar aquilo que é sua função. A igreja não pode terceirizar a comunicação do evangelho e deixar que outros comuniquem as boas novas. Que outros transmitam para as pessoas as suas boas novas. Ensinem as boas novas. Preguem as boas novas. Testemunhem as boas novas. Porque o mundo está dando outras boas novas para as pessoas. Não o evangelho. O mundo está dando uma mensagem errada que não pode salvar. Nós precisamos cumprir a nossa missão. Precisamos cumprir aquilo que o Senhor Jesus nos definiu para cumprir. Então, esse texto é um dos 4 textos da Grande Comissão, ou dos 5, se a gente considerar Atos 1,
principalmente 1 e 8. Então, teríamos 5 textos, 2 de Lucas e 1 de cada um dos outros evangelistas. Esse é um desses textos que é de vital, de total, de fundamental importância para a gente entender a missão. Por que nós somos igreja? Por que nós somos crentes? Por que nós somos cristãos? Nós somos cristãos porque fomos chamados para fora do mundo para sermos comunicadores do Evangelho, para contarmos aos outros que o nosso Deus reina, que Ele governa sobre tudo e sobre todos. E se alguém deseja ser salvo da ira e da destruição, precisa se submeter ao governo de Cristo. Esse é o Evangelho do Reino e essa mensagem que nós somos chamados para transmitir. E nessa passagem que nós acabamos de ler, o canal de comunicação do Evangelho é o ensino. A igreja precisa ser boa de ensino. A igreja precisa ser boa de ensinar. Cada crente precisa ser um professor. Cada crente precisa ser um ensinador. Nós somos chamados para ser luz do mundo. Fomos chamados para ser sal da terra. Nós somos chamados para sermos os embaixadores de Cristo neste mundo. E o modo como nós fazemos isso é através do ensino. Cada um de vocês precisa ser capaz de ensinar. Cada um de vocês precisa ser capaz de pregar. Cada um de vocês precisa ser capaz de testemunhar. Cada um de vocês precisa ser capaz de aconselhar. Esse é o chamado de Deus para nós. Nesse texto, cada um de nós precisa ser capaz de ensinar. Eu gosto desse texto porque esse texto mostra a continuidade dessa missão, quando diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Por causa dessa frase, é que a AME adotou como um dos nossos slogans, que nós temos usado muito, é que se não evangeliza, não foi evangelizado. Isso significa que se você não comunica, não ensina a outros todas as coisas que o Senhor nos ordenou, é porque falta pelo menos uma para você aprender. Façam discípulos de todas as nações. Jesus mandou isso, e é uma das coisas que nós precisamos aprender quando nós somos discipulados. Se você não aprendeu isso, se você não está fazendo isso, se você não está ensinando o Evangelho do Reino a outras pessoas, é porque você não foi evangelizado corretamente, não foi discipulado corretamente. Eu sei que isso não acontece aqui na Brasa, né? Mas acontece em outras igrejas, então, por acaso, eu estou falando, né? Mas, enfim, você também olha aí, vê, para você cumprir a missão com a qual você foi chamado. Amém? Muito bem. E aí vamos nós, né? Com 3 pré-requisitos para você se tornar um discipulador de verdade, modelo, e 10 aspectos de um discipulado modelar. Vou procurar ser breve, então você fica prestando bem atenção, pega seu lápis, sua caneta, para você anotar, para você perceber exatamente como essa passagem serve de modelo de discipulado. Por que é importante voltar às Escrituras para ver o discipulado? Porque fala-se muito de discipulado hoje na igreja. Parece que as pessoas têm um senso de que algo se perdeu no tempo, e isso se chama discipulado. Mas um reavivamento do discipulado na igreja brasileira, com muita gente falando sobre discipulado, não necessariamente está atendendo aos critérios bíblicos de discipulado. Então, se você tem ouvido falar sobre discipulado, quero convidar você a acompanhar esse texto e ver se aquilo que você entende por discipulado está de acordo com esse texto. Então vamos lá. Primeiro de tudo, os pré-requisitos. 3 coisas que são necessárias para ser um discipulador. Sem elas, você não consegue discipular ninguém. Olha lá.
os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Parece uma frase bem simples, mas deixa eu contar para você. Para ir de Jerusalém para a Galileia, é necessário andar de 5, depende de quanto que você anda por dia, de 5 a 7 dias andando, sem parar, só para dormir à noite. Você andar de 20 a 30 quilômetros por dia. Você levaria de 5 a 7 dias para chegar desde Jerusalém até a Galileia. Parece simples para você? Pior ainda, no contexto você sabe que a ordem foi dada por mulheres. As meninas hoje em dia mandam em tudo, né? Mas naquela época, receber a ordem de mulher, principalmente 11 marmanjos criados, não era um negócio fácil, não. E Jesus fez de propósito. Chamou 2 meninas e falou assim: vai lá e fala para os meus discípulos, estou esperando eles na Galileia. Hã? Não foi fácil. Mas eles só foram capazes de entender o chamado para o discipulado porque eles obedeceram. Jesus chamou para ir para a Galileia e eles foram. Se eles não tivessem ido, mas é pior ainda. Eles ouviram falar que Jesus havia ressuscitado, mas eles viram Jesus morrendo, eles viram Jesus crucificado, eles viram Jesus tendo o seu lado furado, eles viram a hemorragia, eles viram o sepultamento, eles viram a rocha ser colocada em cima. E agora, 2 meninas chegaram e disseram: olha, Jesus está esperando vocês na Galileia. E eles têm que empreender uma viagem de 5 a 7 dias. Eles têm que andar debaixo do sol quente da Palestina. Eles precisam de gastar dinheiro, de se arriscar com a bandidagem naquele caminho todo, de andar por montes e por vales, de sofrer com a falta de água, com calor. Mas eles obedeceram. Sem obediência não existe discipulado. Se o crente não é obediente, ele não vai discipular ninguém. E se ele não discipula ninguém, é porque está faltando obediência. Portanto, uma igreja que quer e que deseja que cada um dos seus membros seja um discipulador, precisa começar a ensinar a obediência. Porque discipulado não é uma sugestão de Jesus. Discipulado não é uma opção. Discipulado é um mandamento. E sem obediência, com coração rebelde, preguiçoso, indolente, não haverá discipulado. Primeira coisa que há necessidade aqui é de obediência. Você consegue perceber isso? Se eles não tivessem obedecido e chegado na Galileia. O interessante é que talvez 1 semana depois Jesus voltou para Jerusalém. Ou 2 semanas ou 3 semanas, abriu as portas, ou atravessou a parede, o texto não diz, apareceu no quarto fechado e disse: paz seja com vocês. Outra vez eu digo: paz seja com vocês. Recebei o meu Espírito, o jeito que meu Pai me enviou, eu vos envio a vós. Por que tem que ir na Galileia se Jesus ia voltar para Jerusalém? E se eles não tivessem ido primeiro na Galileia, eles não tinham ouvido a ordem de discipular. Somente a obediência é que criou o cenário para o discipulado. Segunda coisa, segundo pré-requisito: quando ouviram, o adoraram. A segunda coisa, segundo elemento
que fez com que Jesus se aproximasse deles e desse a ordem do discipulado. Na sequência do versículo diz que Jesus, então, vendo que eles se prostraram, botaram a cara no chão, reconhecendo a sua pequenez e reconhecendo a grandeza de Jesus. Foi nessa hora que Jesus se aproximou e disse: indo, façam discípulos de todas as nações, ou discipulem todas as nações. Na adoração. Uma vez, eu não costumo depender muito de teólogos e de pregadores, eu quero depender da Bíblia. Mas o John Piper disse uma coisa que me deixou assim, sabe quando te incomoda? Ele disse: se a igreja soubesse adorar, ela não precisava evangelizar. Ela não precisaria falar de evangelização, não precisaria discutir evangelização. E eu disse: mas isso será que é bíblico? Será que isso está na Bíblia? Que eu não vou tomando assim como garantido, né? Eu quero ver, quero saber se está na palavra. E aí lá pelas tantas eu me lembrei de Pedro dizendo que nós somos eleitos para proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu me lembrei que a evangelização é essencialmente adoração. Agora, eu tenho dito várias vezes para as pessoas: você não precisa ficar na igreja, levantar as mãos e ficar: tu és bom, 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 bom. Deus sabe que Ele é bom. Falta Deus dizer lá do céu: eu sei que eu sou bom, vai falar para quem não sabe. Porque doxa, que é a palavra grega para exaltação, ela é um certificado, é uma expressão contábil. Doxa, vocês já ouviram isso em Doxadel, que é uma igreja da África do Sul, e tem um coral que chama, acho que é aqui do Brasil, chama Doxa, ou alguma coisa assim parecida. Quando você vê aí a linguagem antiga dos crentes, doxologia, né? Que quer dizer justamente a exaltação. Mas essa palavra no grego bíblico, ela é um termo contábil. Esse termo é justamente um certificado de valor de alguma coisa. Você pega uma joia, leva para avaliar, a pessoa emite um certificado, diz assim: essa joia é de ouro tanto, tem um brilhante assim, 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 e vale tanto. Isso é louvor. A pessoa está emitindo uma apreciação. Agora, essa apreciação para você não tem importância nenhuma. Você já sabe que é valioso. É seu. Você sabe a origem, sabe quanto custou. Você já sabe. Quem precisa saber? Quem não sabe. Você tem esse certificado na hora de vender. Eu falo: olha, isso aqui vale tanto. Como é que eu vou saber que vale? Eu tenho um certificado aqui. Portanto, o louvor é dado para quem, na frente de quem não sabe. É sobre Deus, mas é na frente do mundo que nós temos que dizer que Ele é bom, que Ele é todo-poderoso, que Ele é Senhor dos senhores. Nosso louvor, nossa exaltação precisa ser dado na frente do mundo. Se você não sabe louvar a Deus, você não serve para discipular. Você vai discipular. O discípulo precisa ouvir de você quão grande é o seu Deus, quão maravilhoso Ele é, quão poderoso Ele é. É isso que vai fazer diferença na vida do seu discípulo. Mas se você não sabe adorar, você não vai conseguir discipular. Por isso que um pré-requisito, uma pré-condição é a adoração. Você precisa ser bom de adoração. Você é bom de adoração? Esse texto, ele dá um indício de como ser bom de adoração. Ele diz: quando o viram, o adoraram.
Não existe adoração sem contemplação. Eu tenho repetido isso sempre. Se você não contempla Deus, você não o adora. Você vê Isaías, é um cara de classe média alta, talvez até de classe alta, da família real, no meio de um povo religioso, mas envolvido com a alta tecnologia do tempo de Osias, prosperidade econômica. E esse povo estava todo longe de Deus. Havia muita religiosidade, mas estavam longe de Deus. E não tinha mais jeito para Israel. Israel estava secularizado, Israel estava mundanizado, Israel era um povo religioso, mas estavam longe de Deus. Mas houve um dia em que Isaías, de repente, viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, viu que o seu manto enchia o templo, viu a sua glória, a sua majestade, viu o seu poder, e isso transformou a vida de Isaías, e ele se tornou o maior pregador de todos os tempos, um que 700 anos antes de Cristo conseguiu ver até mesmo a face do Senhor. A pregação de Isaías até hoje nos influencia, porque esse homem viu a face do Senhor, esse homem percebeu o Senhor, e percebeu quão pequeno ele era, quão imundo ele era, quão miserável ele era, e isso fez toda a diferença. Mas se você vem à igreja, a única coisa que você consegue ver é a letra da música aqui no monitor. Se tudo que você contempla é a letra, e os músicos aqui na frente, aí você não serve para discipular. Porque você não é perfeito em adoração. Você precisa conhecer a face do Senhor. Precisa contemplar o Senhor. Eu tenho tido eu faço lá na nossa base, e por acaso, deixa eu só dizer isso, a base missionária da AME é a mais bonita de todas as bases missionárias do mundo. Não existe uma que tenha 1.800 metros de frente para a água, com uma floresta muito bonita. E aí a gente leva o povo lá e diz: vamos contemplar o Senhor. E o povo fica olhando os passarinhos, fica conversando, ninguém consegue ver Deus. Tem sido uma luta desenvolver contemplação em uma igreja que está tão habituada a ver televisão, que já não consegue enxergar além da telinha. Eu estou sendo muito anos 70 com esse meu discurso, né? Uma igreja tão habituada ao celular. Agora estou chegando lá, o smartphone, que não consegue mais enxergar a face do Senhor. Se você não contempla o Senhor, você não adora. E se você não adora, você não serve para discipular. Porque quando você começa a discipular alguém, você precisa transmitir para essa pessoa quem é Deus, quem é Jesus. Você precisa transmitir para outra pessoa o caráter, a face, a voz do Senhor. Isso é discipulado. Se não for assim, é aulinha, é classinha. Se não for assim, é liçãozinha. Se não for assim, é a revistinha, é o manualzinho, é o trilhozinho.
se você não consegue transmitir a voz, o cheiro, o perfume, o caráter de Deus, você não está discipulando. Por isso, adoração é o segundo pré-requisito que a gente vê nesse texto. O terceiro pré-requisito que a gente vê nesse texto, ele vem numa voz negativa. Está escrito: mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse. Alguns duvidaram. Outros evangelistas vão falar dessa dúvida. Marcos, inclusive, diz que Jesus, logo de cara, repreendeu a dureza de coração deles, porque não creram naqueles que testemunharam. A dúvida está presente em praticamente todos os relatos dos 40 dias depois da ressurreição. Há sempre essa dúvida. Jesus chega ao ponto de dizer: tem alguma coisa aí para comer? Eu vou comer para ver se vocês acreditam que sou eu, que eu estou vivo. Lidar com esse conhecimento humano, com esse pensamento humano e com o entendimento espiritual das coisas. É uma luta. O apóstolo Paulo fez um longo intervalo no início da primeira carta aos Coríntios para falar dessa luta entre o conhecimento humano e o conhecimento espiritual. Ele disse: quem não é espiritual não entende perfeitamente as coisas. Falei sobre isso quando nós falamos sobre a questão do aconselhamento bíblico. Se um psicólogo que não tem o Espírito de Deus, ele não consegue entender a pessoa humana, como é que ele vai tratar da pessoa humana? Se ele não consegue entendê-la. Se essa pessoa só pode ser discernida por quem tem o Espírito. As coisas que existem, que acontecem nesse mundo, todas elas são espirituais. Porque envolvem as pessoas, porque envolve o plano de Deus, porque envolve a ação de potestades, de forças que só se entendem espiritualmente. Então a luta entre conhecimento humano e conhecimento espiritual é muito grande. E a igreja vem sofrendo uma enorme pressão de secularização para entender as coisas do jeito que o mundo entende. De modo que o conhecimento espiritual é cada vez mais visto como um conhecimento místico, como alguma coisa à parte da ciência, inferior à ciência. E aí, a gente começa a duvidar. Será que o mundo foi realmente criado? Ou isso é uma parábola? Será que existiam mesmo demônios? Ou eram problemas psicológicos? Doidura, doidice. A pessoa estava pinel e achavam que era demônio. Será? Será? Deixa eu dizer uma coisa. Se você tem esse tipo de dúvida, você que é ignorante. Seu pensamento que é curto. Você que não consegue ver as coisas em uma dimensão maior. E esses discípulos que haviam visto Jesus morto, ferido, torturado, crucificado, lancetado, enterrado, agora tinham dificuldade de crer que aquele que estava na frente deles, ressurreto, era o próprio Cristo.
Então Jesus se aproximou deles e disse, sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Cristo. Por isso Jesus se aproximou e disse. E isso consertou a dúvida deles. Isso modificou a dúvida deles. De modo que cada um deles que estavam presentes naquele dia, mesmo mais tarde que foram submetidos às torturas mais horríveis, não negaram a Cristo. Porque a dúvida deles foi consertada quando Jesus se aproximou deles e disse. Você precisa ouvir a palavra de Deus, precisa deixar que a palavra de Deus fortaleça a sua fé, precisa deixar que a palavra de Deus te fortaleça espiritualmente, até que você creia sem dúvida nenhuma, até que você tenha uma fé sólida e firme. Porque quem duvida, quem tem dúvidas não serve para discipular é necessário que você tenha fé. Conhecimento de Deus inabalável, sem dúvida, porque se você tiver dúvida, você vai contaminar o discípulo, e uma pessoa cheia de inseguranças e de dúvidas vai produzir um discípulo inseguro e cheio de dúvidas. Você precisa ter uma fé verdadeira, é um pré-requisito para que o seu discípulo creia também. 3 pré-requisitos. Será que eu já passei de 5 minutos de introdução? 3 pré-requisitos para você ser um discipulador. Obediência, adoração e convicção. Chama de convicção para ficar bonitinho. Não dá para ser obedição. Não dá. Queria terminar tudo com são, mas então fica obediência, adoração e convicção. Você tem que ter essas 3 coisas para você começar a discipular. Talvez a falta delas é que tem empobrecido o discipulado na igreja brasileira. Talvez a igreja brasileira não é uma igreja boa de discipulado. Ou porque falta obediência. Hoje em dia é bonito ser rebelde, né? Bonito ser rebelde. Ou porque falta obediência. Ou porque falta adoração. Ou porque falta convicção. Uma fé pobre, pouca obediência, uma adoração vazia, leviana, que não contempla a face do Senhor, não vai permitir o discipulado. E agora eu vou tentar o inimaginável aqui, vou tentar em 7 minutos. Falar sobre 10 temas. Só vou pincelar. E aí vocês me convidem de novo. E a gente termina. Deixa eu dizer isso para vocês, porque eu estou brincando sobre convidar de novo. A AME está assumindo o compromisso de ajudar a igreja brasileira no discipulado. Nós conseguimos levantar alguns recursos para estruturarmos o ministério para ajudar a igreja na área de discipulado. Estabelecemos que vamos produzir programas e ações para discipular 140 mil pessoas o ano que vem. Para você ter uma ideia, se a gente conseguir treinar discipuladores que discipulem pelo menos umas 12 pessoas cada um, ainda precisaríamos treinar 11 mil discipuladores. Mas hoje, uma igreja média no Brasil está por volta de 100 membros.
Se nós conseguirmos discipular 140 mil pessoas, ajudar a igreja a discipular 140 mil igrejas, seria praticamente como 14 mil novas igrejas. Ah, que bonito! Vamos precisar de muita oração. Nossos missionários estão ali torcendo o cérebro para ver como é que vamos fazer. Nós vamos criar treinamentos digitais, novos materiais, programas. Vamos investir pesado nessa área, vamos trazer novos missionários para nos ajudar. Estamos orando por pelo menos 6 missionários novos que vão trabalhar somente com essa questão do discipulado. Orem por nós, para que a gente possa avançar nessa direção. Portanto, o ano que vem a gente vai estar falando muito sobre discipulado. Vamos trabalhar. Nós estamos lançando em março, dia 1º de março começa, então se tiver aqui, eu, o Sr. Glavão, os outros pastores também, nós vamos lançar a nossa escola de plantadores de igreja, que vai ser baseada em discipulado. Vamos formar igrejas a partir do discipulado. Então nós queremos treinar plantadores de igrejas. Se vocês quiserem avançar na obra missionária e ter aqui um plantador de igreja, manda para nós, vai ficar 9 meses com a gente. 9 meses é uma gestação inteira, né? 2 meses na nossa base missionária, vai ter uma carga profunda, teológica, bíblica, teologia prática. Vai aprender sobre discipulado. Depois vai passar 7 meses no campo. Nós estamos escolhendo um povoado sem presença evangélica nenhuma. E nós vamos deixar plantada uma igreja com 100 membros. Você crê? Amém? Vamos deixar plantada uma igreja. O parceiro é uma missão com quem nós já plantamos 9 igrejas. Se vocês assistiram o documentário Vagalumes, foi produzido pela nossa área de comunicação, ele mostra a plantação dessas 9 igrejas no sertão, na região de Caruaru, em Pernambuco. Mas agora vamos para o Rio Grande do Norte, um povoado com entre 1.000 e 2.000 pessoas, sem presença evangélica. O parceiro vai já mandar junto o pastor, porque eu não quero plantar uma igreja e depois ela não ter futuro. Então já vai ter um pastor da região, ali do sertão, que vai ficar lá. E cada um dos alunos estamos abrindo 12 vagas para essa escola, só 12 vagas. Cada um dos alunos vai discipular 10 pessoas durante 7 meses. E aí nós vamos deixar plantada uma igreja. E cada aluno vai voltar para a sua igreja com a responsabilidade de plantar mais uma igreja sozinho, ou com a ajuda que a igreja oferecer, no ano de 2025. Então, queremos 12 novas igrejas a partir desses alunos em 2025. Então, se quiser mandar um aluno para a escola de plantadores de igreja, estamos aí abertos esperando vocês. Então, hoje eu só vou dar a introdução dos 10 tópicos, e aí eu venho o ano que vem para a gente terminar. Amém? Tá bom assim? Porque eu não quero demorar, apesar que está chovendo, vocês não vão embora agora. Então a gente pode ficar até a chuva passar. Vamos lá. Primeiro ponto. Primeiro aspecto de um discipulado modelo de Jesus. Olha o texto. Então Jesus aproximou-se deles e disse: o discipulado modelo, ele foi desenvolvido por Jesus. Jesus tem uma palavra sobre isso. Por que esse aspecto é importante? Porque nós temos muitos modelos de discipulado. Se eu sair por aí e disser modelo de discipulado, um monte de ministério vai apresentar seus modelos. E a gente precisa saber se esses modelos são conforme o que Jesus disse. Não é só porque chama discipulado que já está bom. Há muitos modelos que estão baseados em visões marqueteiras, de marketing de rede. Nós precisamos
de um discipulado como Jesus disse, um discipulado de acordo com a vontade de Jesus. Segundo, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ou seja, esse discipulado ele é baseado no poder de Jesus. Agora deixa eu explicar para você o que é a palavra poder nesse versículo. Ela é o termo grego exousia. Esse termo grego é ex para fora, e esse sufixo é uma derivação do verbo eimi. Eu sou, ser para fora. Portanto, esse poder é o poder do caráter. É o que a gente chamaria em português de autoridade. Por isso, muitas traduções trazem a ideia de foi-me dada toda a autoridade. É um poder do caráter, o poder de ser. Muito discipulado está baseado no poder do discipulador. Um dos grandes problemas de discipulado é o abuso de discipuladores. A gente já pode até criar uma delegacia especializada em abuso de discipulador. Você é meu discípulo. Outro dia eu vi uma irmã que estava escravizada. Disse, minha irmã, isso não é discipulado, não. Disse, minha discipuladora, ela não dirige, ela me obriga a ir para todo lado levando ela. Ela vai fazer compra de supermercado, eu tenho que ir, porque eu sou discípulo dela, aí eu tenho que ir carregar a sacola, eu sou discípulo. Discipulado não é baseado na sua beleza, na sua inteligência, na sua força, você não é nada. Negue-se a si mesmo. Discipulado é baseado no caráter de Jesus. Discipulado é baseado em quem Jesus é, na pessoa de Jesus. O discipulado precisa engrandecer a autoridade de Jesus, precisa engrandecer o caráter de Jesus, o poder pessoal de Jesus. É a personalidade de Jesus que importa. Infelizmente, uma das coisas que foi sugerida para nós é usar a ideia de filhos e filhas espirituais no nosso programa de discipulado. Tive que rejeitar, que essa história de filho e filha espiritual é um abuso geral de gente impondo sua personalidade, sua grandeza, seu poder em cima dos outros. Isso não funciona. Você não pode basear a sua ideia de discipulado na sua superioridade em relação ao discípulo. Você precisa promover a superioridade de Cristo. Seu discípulo precisa obedecer a Cristo, precisa se humilhar diante de Cristo. Porque toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a Ele. É por isso que nós fazemos discípulos. Porque Ele tem toda a autoridade, não nós. Nós não temos nada, nós não somos nada. Foi-nos ordenado negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir Jesus. O discípulo não deve me seguir porque eu sou bonito, porque eu sou inteligente, porque eu sou perfeito, porque eu não erro, não falho. Discipulado assim não tem futuro. O discípulo deve me seguir porque eu estou seguindo Jesus. Deve me seguir porque Jesus é perfeito, porque Ele é poderoso, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é grandioso. Terceiro, aqui é um problema, porque as nossas traduções, elas colocam o ir no imperativo. E o ir não está no imperativo no texto bíblico. Vão e façam discípulos. Ir não é imperativo. Ir está num tempo verbal que não tem no português. Só tem no grego. É o aoristo. Tem no alemão, tem no latim. Se o aoristo, ele enfatiza a ação, então a gente tem que usar ou infinitivo,
ou gerúndio para explicar o aoristo. A ideia é, uma vez que você foi, faça discípulos. Você foi na escola? Faça discípulos. Foi no supermercado? Faça discípulos. Foi na fábrica? Faça discípulos. Foi no hospital? Faça discípulos. Aonde quer que você for, faça discípulos. E como esse verbo não tem começo, nem meio, nem fim, ele enfatiza a ação. Então, uma frase que eu vi há algum tempo atrás, o discipulado como estilo de vida, parece caber bem aqui. Você não para fazer discípulos. Agora eu vou fazer discípulos, agora não vou fazer, agora eu vou fazer, agora não vou fazer. O discipulado é seu estilo de vida. Enquanto você anda, enquanto você faz as suas tarefas, faz as suas coisas, você deve fazer discípulos. Você deve ensinar outras pessoas a valorizar todas as coisas que o Senhor tem determinado como propósito para a sua vida. Muito bem. Quarto, estamos avançando, hein? Façam discípulos de todas as nações. O original diz discipulem todas as nações, enfatizando aqui as nações. Agora, nações no original, no grego, é etnos. E etnos não é nação do ponto de vista geográfico. Senão seria geo, igual em geografia. Etnos quer dizer a cultura. São os diversos grupos, dependendo da cultura. Eu vinha conversando com o pastor Alberto no carro, falando sobre isso. Discipulado acontece levando em conta a cultura da pessoa. Você precisa entender o ambiente que a pessoa vive, entender a cultura em que ela vive, entender o modo de pensar dela para você ajudá-la a pensar diferente. É interessante ver como Jesus percebia a cultura das pessoas. Como Jesus entendia o modo de pensar das pessoas. Eu não concordava. Entender a cultura das pessoas não quer dizer concordar com elas. Se você vai discipular hoje um adolescente, como estava conversando com o pastor Alberto, ou um jovem, principalmente quando você vai chegar em assuntos relativos, por exemplo, ao que Jesus ordenou acerca da sexualidade e outros, você precisa ver que hoje não existe adolescente e jovem que não tenha sido influenciado por uma profunda desconstrução dos conceitos de masculinidade e de feminilidade. E a maioria que está mesmo dentro da igreja são homens e mulheres desconstruídos. Outro dia, nos pacificadores, que são os mais santinhos dos santinhos da igreja brasileira. Eu fiz a proposta, se a Bíblia diz não haverá roupa de mulher no homem e assim por diante. Fiz uma proposta deles discutirem quais são os sinais externos, na moda, no jeito de vestir, no tal, que indicam hoje o que é um homem e o que é uma mulher. Eles discutiram umas 2 horas e não chegaram a conclusão nenhuma. Ou seja, as novas gerações não sabem o que diferencia um homem de uma mulher. Os travestis sabem. Porque se tiver um transgênero, ou um travesti, seja homem ou seja mulher, tentando ser o que não é, aí eles sabem. Eles sabem exatamente que roupa vestir, que gesto produzir, que sapato calçar para parecer ser do outro sexo. Eles sabem. Mas o resto não sabe. Isso é de homem ou de mulher? Não sei. Tanto faz.
Mas se você não entender essa realidade, como é que você vai discipular a pessoa? Se você simplesmente rejeitar, se você simplesmente ignorar, como é que você vai discipular? Então nós temos muito discipulado na igreja brasileira fora da realidade, que trata de coisas que as pessoas não estão tratando, que fala de coisas que as pessoas não é importante para elas. Ou como alguém disse, responde perguntas que as pessoas não estão fazendo e deixa sem resposta as perguntas que elas estão fazendo. Jesus mandou discipular o etnos, as culturas. O discipulado acontece dentro da cultura. Não quer dizer que eu concordo com a cultura, mas eu preciso partir da cultura para poder ensinar aquilo que o Senhor mandou. É isso que significa discipulem as nações. O que mais? Batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Está dizendo para batizar nas águas? Está dizendo para batizar no nome. Batismo é uma figura de linguagem. Você sepulta, mergulha, enterra alguém. É para enterrar a pessoa onde? No nome. E o nome é uma figura de linguagem. Quem que é bom de português aqui? Qual que é a figura de linguagem que chama o todo pela parte? Não me diga que vocês tiraram 10 nessa prova, porque eu não vou acreditar. Mas eu também não sei, eu esqueci agora, então me perdoem. Eu perdoo vocês, vocês me perdoam. Isso é a figura de linguagem que chama o todo pela parte. Chamar a pessoa pelo nome. Portanto, esse texto está nos dizendo para enterrar, mergulhar a pessoa em Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. É colocar o discípulo em contato, em relação com Deus. Ah, mas não é para batizar? Bom, pode batizar, mas o batismo é um símbolo. É símbolo do quê? Símbolo de que essa pessoa agora está em Deus. Mas se ela não estiver em Deus, o batismo foi falso. É um símbolo falso, não representa aquilo que deveria ser. Então eu preciso levar o discípulo a estar em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em um pleno relacionamento. Não dá para fazer discipulado, gente, na brincadeira. Não dá para fazer discipulado num ambiente materialista, secular. É preciso levar a pessoa a um profundo relacionamento com Deus. O discipulado tem que ser cercado de oração, de adoração, de um ambiente altamente espiritual. Precisa ser um batismo em Deus. A pessoa precisa respirar. Eu me lembro um exemplo de ambiente espiritual. Minha esposa e eu resolvemos ter um casamento que fosse um verdadeiro culto para Deus. Não quer dizer que a gente não teve um casamento bonito. Nós casamos numa catedral. Metonímia. Metonímia. Não esqueçam. Então, nós casamos numa catedral, estilo gótico, uma coisa lindíssima. A minha esposa tinha 14 páginas, não é? Era... 14 páginas, foi belíssimo o cortejo dela, né? Ela estava um vestido muito bonito, foi um casamento muito bonito. Mas nós oramos muito por esse casamento. Todas as músicas foram escolhidas como músicas de adoração a Deus.
2 pastores queridos, meu pai mais um pastor muito querido, fizeram as cerimônias. E olha, a presença de Deus era maravilhosa, ao ponto de todos os nossos convidados não crentes virem cumprimentar a gente e dizer: Deus estava nesse lugar, Deus estava presente aqui. Isso é levar as pessoas a um ambiente espiritual, serem mergulhadas na presença de Deus. Mergulhadas no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Está tratando aqui apenas de pôr a pessoa na água. Está tratando de você levar essa pessoa a uma experiência profunda com Deus. Se você não conseguir isso, você não vai conseguir fazer um bom discipulado, não vai conseguir fazer um discipulado segundo Jesus. Estamos avançando aqui? Falta pouco agora. Falta só 35. Ensinando-os a palavra discipular, ela é passivo-ativa, né? Porque discípulo, no grego, vem de mate, que é o prefixo de matemática. Quebrar a cabeça para entender alguma coisa. É o esforço para compreender algo. E ensinar vem do verbo dau, que é aprender. Portanto, a gente teria que usar uma expressão em português mais ou menos assim: causar o entendimento para discipulado. E para ensino, causar o aprendizado. Não é você que ensina, é o outro que aprende. Você causa o aprendizado dele. Então, ensinar indica uma mudança na pessoa. Ela precisa aprender. Não pode ser só, dei a aula. Já risca lá, fala: pastor, já estou na lição 15 já com o meu discípulo. Porque não se trata de você dar a aula. Trata-se do outro compreender, do outro entender, da fé do outro mudar. Sua atenção como discipulador tem que estar na mudança de entendimento, de compreensão, de conhecimento do outro. Não em dar uma boa aula, mas em dar a aula que modifica o entendimento, o conhecimento, o pensamento do outro. Então, se não houve mudança no conhecimento, isso não pode ser como alguns professores aí que já cansaram da carreira, já estão perto de se aposentar. Se matéria é dada, né? Eu dei a aula. Se você aprendeu ou não, problema seu. Pode ser assim. O discipulado precisa garantir que o outro entenda, que o outro compreenda. Mas é pior ainda, pior no sentido figurado aqui. Tem que ser mais intenso, porque ele diz: ensinando-os, na nossa tradução aqui, a obedecer. Mas a palavra significa montar guarda. E eu gosto de traduzir ela por valorizar. Ensinando a valorizar. Você só monta guarda em cima de algo que você valoriza. Em cima de algo que vale a pena. Ninguém fica de guarda no terreno baldio. Bom, com as invasões do sem terra aí, talvez, né? Mas, enfim. Você só guarda algo que tem valor. Portanto, eu gosto de traduzir essa palavra, tereó, no grego, por valorizar. Portanto, o discipulado, ele precisa implicar num aprendizado de novas prioridades, de novos valores. Precisa haver uma mudança nos valores da pessoa que eu estou discipulando. Esse é o ensino. O meu ensino tem que produzir uma mudança nos valores da pessoa que eu estou discipulando. Ele não valorizava alguma coisa e agora ele valoriza. Ele não achava importante alguma coisa e agora ele acha. No discipulado Mais Amigos, alguns de vocês conhecem, o material está disponível aí para a igreja, nós vimos trabalhando com a valorização de 5 coisas
que são riquezas, chamamos de riquezas espirituais ou celestiais. A pessoa precisa aprender a valorizar a salvação. Tem crente que não valoriza a salvação. Diz, fui salvo. Você valoriza a salvação? Me conta como você valoriza a salvação. Você foi salvo do que mesmo? Tem crente que não sabe nem do que ele foi salvo. Que dirá dar valor para isso. Estou mais interessado no que Deus vai me dar aqui né? Se Ele vai me dar dinheiro, um emprego bom. Salvação? Preferia a minha parte em dinheiro. Valorizar a igreja. Eu sei que aqui no Rio Grande do Sul todo mundo valoriza a igreja, mas por aí, por fora, está difícil. O povo nem na igreja não vai, que dirá valorizar ela. Valorizar os relacionamentos, valorizar a igreja, a comunhão, a congregação. É um presente que Deus nos deu, tem que aprender a valorizar. Valorizar a presença do Espírito Santo. Valorizar a Bíblia. Valorizar a oração. Uma das coisas que eu aprendi no meu discipulado como adolescente foi valorizar a Bíblia. Até hoje, a Bíblia é um tesouro inexplicável. Eu, quando me abro a Bíblia, eu já começo assim, até babar, de tanto prazer, tanto gosto que eu tenho na palavra de Deus. E eu aprendi isso no meu discipulado como adolescente. Nós precisamos ensinar a pessoa a valorizar o quê? As coisas que o Senhor tem estabelecido como propósito para nós. Essa palavra, as coisas que eu tenho mandado, ela tem a ideia de estabelecer um propósito, um fim. Não é uma mera ordem, mas é um propósito ao qual você deve atingir. Então, ensinamos a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. Portanto, um discipulado, modelo, ele se concentra nos propósitos de Jesus para nós. Aonde que Jesus quer que eu chegue? Se você vai discipular alguém, você precisa ajudar a pessoa a entender e valorizar o propósito de Deus para a vida dela. Qual que é o plano de Deus para a sua vida? Esse é o conteúdo do discipulado. É ensinar o plano, o propósito de Deus para a vida da outra pessoa. O que Deus tem para você? Qual que é o plano dele para a sua vida? Para a sua vida familiar, para a sua vida sexual, para a sua vida social, para o seu trabalho, para a sua missão de vida, para o seu futuro. Qual é o plano de Deus? Esse é o conteúdo do discipulado. Ensinando-os a valorizar todas as coisas que eu estabeleci como propósito para vocês. E estamos chegando no fim. Digam, eu vou arranjar mais uns 10 ou 12 aqui. 9, e eu estarei sempre com vocês. O discipulado precisa da presença de Cristo. Essa palavra, ela traz uma preposição que a gente não tem em português. É a preposição meta. Né? Instagram, é o Instagram que pertence a Meta. Então, meta. Né? Meta, a gente usa a palavra meta, mas não no mesmo sentido. A palavra meta, que está presente em metamorfose, metáfora, metástase, é alguma coisa junto com a outra, mas modificando a outra. Então, Jesus tinha várias preposições que ele podia usar para com vocês. Mas ele usou meta, para indicar que ele estaria conosco durante o discipulado de uma maneira transformadora. De uma maneira que muda, que transforma. O discipulado precisa depender da presença transformadora de Cristo. Não ache que você sozinho vai conseguir produzir alguma coisa. Outro dia eu fui dar consultoria para uma igreja, a parte de educação da igreja,
Aí o líder de educação da igreja, qual é o slogan dele? Ensina a criança e não será necessário punir os homens. Eu disse, gente, vocês estão achando que educação é capaz de transformar alguém? Deixa eu dizer, não. Educação não transforma ninguém. Quem transforma alguém é a presença de Jesus na vida dessa pessoa. Você pode dar a melhor educação, o sujeito vai continuar corrupto, vai continuar sem vergonha, vai continuar um salafrário, um enganador, não importa quanta educação. Nesse país tem mais gente sem vergonha com diploma de doutorado do que sem. Não é a educação que transforma a vida de uma pessoa, é a presença de Jesus. Portanto, não é o seu ensino, o seu discipulado, mas é a presença de Jesus entre você e o seu discípulo que vai transformar a vida dele e vai transformar a sua também. E finalmente, e eu estarei com vocês até quando? Até o fim dos tempos, pelas eras das eras das eras. Discipulado, irmãos, não acontece no nosso span de vida. Discipulado não acontece no período em que nós estamos vivos apenas. A igreja e a obra de Cristo não está limitada aos nossos dias. Até o fim dos tempos, essa obra vai continuar. Você vai discipular alguém agora, que vai discipular alguém depois, que depois vai discipular alguém. E nós que fomos discipulados, estamos fazendo parte de uma corrente que começou há 2000 anos atrás. E se Jesus não vier até daqui a 2000 anos, pessoas vão continuar sendo discipuladas, porque Jesus disse que sim. Portanto, não comece a se achar, não. Você é só membro do corpo de Cristo. Mesmo depois que você passar dessa vida, a igreja de Cristo continuar marchando vitoriosa, continuar discipulando pessoas. O discipulado, ele acontece dentro de uma eternidade. Nós não somos de maneira nenhuma os especiais. De maneira nenhuma o nosso tempo é mais especial do que o outro, a nossa época é mais especial do que outra. O discipulado acontece numa dimensão da eternidade. E quando a gente tem essa visão da eternidade, a gente não está angustiado, não estamos perturbados, não estamos achando que estou ficando velho, tem tanta coisa para fazer e eu já estou cansado. Não. O Senhor está vivo. Ele vive eternamente. E é nesse contexto de vida eterna que o discipulado acontece. Amém? Deu 7 minutos? Deu. E um pouquinho mais. Desculpem passar tanto tempo, mas vocês estavam prestando atenção, aí eu me senti encorajado a continuar. Então, espero que tenha sido bom. Ajudou? Você conseguiu entender melhor essa passagem? Vai aplicar ela? Podemos contar para o ano que vem, cada membro da Brasa ser um discipulador? Hã? Vai ser assim? Cada um vai discipular pelo menos umas 2, 3 pessoas durante o ano, novas, né? Vamos começar a ocupar todos os assentos, fazer uns 4, 5 cultos por domingo, né? É assim, é com discipulado. Obrigado por terem me convidado, não só convidado, né? Na verdade, eu me convidei, falei para o Carlos, dá um jeito. E aí é uma alegria estar com vocês, dar um abraço nos pacificadores, nos futuros também, né? Eu amo vocês.
Deus abençoe todos os adolescentes e jovens dessa igreja, os adultos também, as famílias que estão fazendo um esforço aí para enviar os filhos. Eu prometo, só posso prometer que eu vou honrar o esforço de vocês, dando o melhor de mim e dos nossos missionários para ensinar a palavra de Deus, de modo que eles sejam mais úteis no ministério. Deus abençoe vocês. E vejo vocês amanhã.